Anteontem, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, tuitou uma fake news. Ele disse o seguinte aqui, referente a uma notícia de que o Reinaldo Azevedo teria sido demitido da Band News. Ora, e tal, e tal, e tal. Perguntar não ofende. Será que, após os gastos milionários do Estado de São Paulo, Dória/PSDB, com rádios privadas, esta pessoa terá dificuldade em se recolocar? Vejam, paulistas, como o dinheiro do seu IPVA é bem aproveitado. Essa é uma mentira. Isso é uma fake news que ele propagou aqui e que foi depois republicada pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal, que diz o seguinte: o cara que era Lava Jato Futebol Clube até chegarem no Aécio. Uma curiosidade que eu nunca consegui sanar era se a relação rei-irmã Aécio era de fonte de informações ou outro tipo de fonte, porque depois que explanaram essa relação, ele mudou da água para o vinho. Então você tem aqui um ministro de Estado, um ministro do governo Bolsonaro, publicando uma manchete falsa, uma notícia falsa no Twitter dele, e que depois é republicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Posteriormente, ele foi lá pedir desculpas pela mentira que ele propagou, só que tem um detalhe aqui, tão grave quanto a mentira, tão grave quanto a fake news propagada, é você ter um ministro comemorando, celebrando a demissão de um jornalista que é crítico do governo. Além de ser uma postura antiética, na minha visão, isso também prejudica... Bem, prejudicar é complicado porque esse governo não tem nenhuma imagem a ser prejudicada, mas prejudica a imagem do governo. Isso associa diretamente um ministro que critica um jornalista, que comemora a demissão de jornalista, com o governo Bolsonaro, que é um governo que constantemente ataca a imprensa, critica jornalistas, insulta jornalistas. E aqui vale lembrar o padrão que a gente tem assistido ao longo de todo esse período. É um padrão isso. Eles fazem isso sistematicamente e na questão da fake news agora você tem um ministro propagando mentira, desinformação. Reinaldo Azevedo ficou, obviamente, enfurecido com isso, porque ele não tinha sido demitido, ele só estava de folga porque ele estava doente, ele estava se sentindo mal, com sintomas de gripe, não foi trabalhar no dia 27, mas no dia seguinte ele retornou e falou sobre esse caso no É da Coisa. Vou deixar o link para vocês conferirem aqui a resposta do Reinaldo Azevedo. Criticou principalmente o Eduardo Bolsonaro, afirmando que alguém que depende do nome do pai, que é um incompetente completo, um zero à esquerda, e que depende do pai até hoje para poder avançar na vida. Lembrando também que o Weintraub é outro incompetente completo, mas a gente pode analisar posteriormente o caso do MEC agora, que está também uma loucura agora, com problema nas provas do Enem. Está um rolo bem grave, talvez a gente possa voltar mais tarde e analisar isso. O que eu quero fazer hoje é falar um pouco sobre o estrago, o impacto das fake news. Porque ontem eu li um artigo comovente, na verdade foi comovente mesmo, eu fiquei assim emocionado de ler esse artigo porque fala sobre a Finlândia e o modo como eles têm tentado combater as fake news já na educação das crianças. O artigo é do The Guardian de ontem e se chama Fato de Ficção, as novas lições da Finlândia para combater as fake news. E sinceramente, gente, como eu disse, é de arrepiar. Você lê essa notícia, assim, é emocionante, porque tem tudo a ver com o que eu tenho falado aqui durante muito tempo, sobre a importância do senso crítico, do pensamento racional, da análise sobre os fatos, sobre a realidade, sobre aquilo que a gente consome na internet. Porque uma coisa que esse artigo aponta é que hoje em dia, por exemplo, você não vai... Bem, alguns fazem isso, mas de regra você não faz isso. A gente não vai no jornal procurar notícias, a gente não vai no site do jornal para fazer isso. A gente recebe as notícias, elas nos chegam através de redes sociais, chegam através do WhatsApp. Então é o tempo todo sendo bombardeado por notícias que nos levam a interpretar a realidade de certo modo, porque são notícias geralmente bombásticas em alguns casos. A gente é receptor de notícias, a gente não é alguém que busca notícia. Então isso pode ser usado sim para fins de distorção, mesmo notícias factuais podem ser usadas desse modo de manipular nossa percepção sobre as coisas, mas, via de regra, o que é mais prejudicial de tudo são notícias falsas, são notícias mentirosas, inventadas por sites sem credibilidade, que querem realmente moldar a percepção da população a favor ou contra um político, um candidato, um governo ou algum tipo de posição política. A gente sabe como as fake news e as redes sociais impactaram tremendamente para o Brexit no Reino Unido, saída do Reino Unido da União Europeia, influenciaram também nos Estados Unidos na eleição do Trump e vão impactar também nesse ano as eleições do Trump, porque dificilmente ele será impeachmentado, e influenciaram também nas eleições do Bolsonaro. Essas mentiras, elas são um grande problema das democracias hoje, porque elas levam a um erro do eleitor, a um erro de percepção dos cidadãos. Então o que a Finlândia fez foi criar agora um sistema de educação que vai desde a educação infantil para que as crianças e os jovens consigam distinguir fato de ficção, a realidade da mentira. Foi feita uma pesquisa na União Europeia com os 35 países que compõem o bloco,
E a Finlândia já se destacava em primeira posição como o país que melhor consegue distinguir fake news. O que é realidade do que não é. Mas mesmo assim eles têm tomado medidas preventivas para evitar que isso se transforme no futuro e o país passe a ser afetado por essa prática corrosiva da democracia. Então, por exemplo, aqui, uma professora falando aqui que diz o seguinte: o objetivo é cidadãos e eleitores ativos responsáveis. Pensar criticamente, verificar os fatos, interpretar e avaliar todas as informações que você recebe sempre que aparecerem é crucial. Nós tornamos isso parte essencial daquilo que a gente ensina em todas as matérias. Eles mostram aqui como eles utilizam essa verificação na história, analisando propaganda histórica, desinformação histórica em regimes totalitários, por exemplo, avaliando na matemática isso, como a estatística pode ser usada para distorcer a percepção das pessoas, para enganar as pessoas. Na aula de língua finlandesa, ou seja, na aula de língua, de idiomas, como as palavras são usadas para poder enganar as pessoas, confundir as pessoas de maneira ambígua, por exemplo, ou com sentido. Basicamente uma análise de discurso, que é o que a gente faz aqui constantemente, né? Analisar o discurso, o que está por trás daquilo que as pessoas dizem. Quando você fala tal frase, ou tal palavra, ou tal expressão, o que isso traz de carga de sentido, onde isso quer levar, o que isso quer naturalizar, qual comportamento isso defende. E isso é essencial, gente. Sinceramente, como eu disse, isso aqui é comovente, porque se a gente tivesse esse tipo de preparo intelectual, racional, crítico sobre o mundo, isso evitaria a ascensão de políticos demagogos, também evitaria, possivelmente, a ascensão de autoritários, personalidades autoritárias no poder, porque as pessoas não cairiam nesse tipo de fragilidade conceitual de compreensão do mundo. E é evidente que esse tipo de prática você vai encontrar principalmente em países que têm democracias sólidas e que valorizam os valores democráticos. Porque se você tem um país com uma democracia frágil ou em decadência, a tendência é que os governantes queiram cada vez mais deturpar a educação, corromper a educação, para que eles possam implementar nos alunos a sua doutrina ideológica. Você vê muito esse papo de combater a ideologia nas escolas, e na verdade quando surge esse papo é porque o governante quer implementar sua ideologia nas escolas. Aqui na Espanha, por exemplo, você tem agora um movimento de extrema-direita também, um partido que tem crescido bastante aqui, que é o Vox, que tem tentado fazer basicamente a mesma proposta dos Escolas Sem Partido no Brasil, de dar, entre aspas, autonomia para os pais, para que eles possam educar seus filhos do modo como eles bem entendem, de acordo com seus valores, ou seja, evitar que aprendam nas escolas sobre igualdade de gênero, ou tolerância com diversidade sexual, ou combater violência doméstica. Ou seja, alguns tópicos que são progressistas, no final das contas, porque tem a ver com o respeito ao outro, a tolerância ao outro, a redução da desigualdade, a aceitação do diferente, e eles aqui estão tentando forçar essa pauta da escola sem partido na Espanha também. Sendo que aqui a educação, via de regra, é bastante progressista. E aqui também foram utilizados fake news durante a campanha eleitoral para o parlamento recente, e na televisão, quando se assistia, diariamente você via os jornalistas expondo as mentiras e revelando a verdade. E esse é um processo essencial agora. É essencial porque com essa comunicação descentralizada que a gente vê hoje nas redes sociais, você já não tem mais aquilo que chamam de gatekeepers, que seriam os funis de comunicação, que seriam canais tradicionais de imprensa, de televisão, de jornais, de rádio. Agora, todos nós somos comunicadores, de certo modo. Todos nós estamos aqui, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Facebook, compartilhando informação, e isso tem um potencial de propagação gigantesco. Então, por exemplo, uma mentira que se propaga no WhatsApp pode se espalhar para milhões de pessoas rapidamente, seja de maneira espontânea, orgânica, ou seja impulsionada por robôs. E isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso porque tem, de fato, como disse, impactado as democracias e afetado resultados de eleições, criado histeria, paranoia coletiva, medo de inimigos imaginários e tem contribuído, obviamente, para políticos demagogos, populistas, extremistas, para chegarem ao poder e implementarem uma agenda que, via de regra, visa a destruição de direitos de minorias. Esse é o caso do Bolsonaro. Esse é o caso do Weintraub, ministro do Estado. Esse é o caso do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Então, quando eles compartilham esse tipo de mentira, pode ser acidental? Pode ser acidental. Todos nós erramos. Mas também tem, certamente, uma proposta de manipulação da informação, do conhecimento e um direcionamento de seus seguidores. Uma coisa interessante da Finlândia agora, nessa proposta deles de trabalhar com isso aqui, é mostrar a diferença para as pessoas entre erros, equívocos, desinformação, que são as mentiras, e fofoca. Porque são coisas diferentes, na verdade, né? O equívoco é esse. Um jornalista foi lá, fez uma cobertura errônea, passou algum dado equivocado, e isso é um equívoco. Todos nós erramos, na verdade. O importante depois é você vir e se retratar. Olha, os dados estavam incorretos, a publicação foi incorreta, a gente não verificou corretamente os fatos. A desinformação, a mentira, aí sim é intencional, porque isso aqui visa, de fato,
convencer as pessoas de algo que não é real. E a fofoca até pode ser verdadeira, mas visa manchar a reputação de alguém. E outro ponto interessante dessa reportagem é que os professores querem que os alunos façam o seguinte: se façam as seguintes perguntas. Quem produziu essa informação e por quê? Onde foi publicada? O que ela realmente diz? A quem ela se destina? Em que ela foi baseada? Tem uma evidência para isso? Ou é só a opinião de alguém? O que tem uma diferença, obviamente. É verificado por outros? E esse é um trabalho que, como eu disse, a gente tem que fazer todos nós. Você recebeu uma informação que parece estranha para você, você tem que buscar no Google, procure, veja outros jornais. Quais jornais mencionaram essa notícia? Que tipo de jornais fizeram isso? São jornais sérios, com reputação, confiáveis, ou são jornais altamente suspeitos? Compare, faça esse trabalho de verificação. Isso é importante. E depois mostra aqui um depoimento de uma aluna, né, a Matilda, falando o seguinte: a gente sempre deve verificar os fatos. Regra número 1, sem usar a Wikipedia. E sempre buscar 2 ou 3 fontes diferentes e confiáveis. Aprendemos isso basicamente em todas as matérias. Cara, isso é sensacional, isso é algo extraordinário. Isso aqui deveria servir de exemplo para todos os sistemas educacionais do mundo hoje. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Para mim, hoje em dia, a competência mais necessária para ser ensinada para os alunos é o pensamento crítico, é a reflexão, é a análise, a capacidade de distinguir fato de mentira. É a capacidade mais essencial hoje. É o que vai distinguir as pessoas no futuro. Você ser capaz de pensar criticamente, de maneira criativa muitas vezes, mas criticamente, de análise, de compreensão de texto. Que você leia um artigo ou um texto qualquer, uma notícia, e você entenda o que está ali. E que você seja capaz, mais do que isso, entender também o subtexto, o que está nas entrelinhas. O que eles queriam dizer, para que aquilo serve, qual é a mensagem subjacente àquilo. O que quer dizer, por exemplo, quando você tem o presidente da República e o ministro de Estado, no caso da educação, o Weintraub, atacando jornalistas? Onde isso vai levar? O que eles querem? São perguntas essenciais para o mundo de hoje. Eu vou deixar para vocês aqui a reportagem do The Guardian, caso vocês leiam em inglês, porque é sensacional, gente. Como eu disse, é comovente você ver como tem locais no mundo que estão se preparando para um mundo bastante assustador em termos de desinformação, em termos de propagação de mentiras. O que você pensa sobre essas práticas agora das escolas finlandesas? Também vou deixar o link aqui da resposta do Reinaldo Azevedo ao Weintraub e ao Eduardo Bolsonaro. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!